Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as 3 etapas que você deve levar em consideração para montar sua carteira de investimento. Eu me chamo Rafael Portela, sou sócio de assessoria de investimento especializado em construção patrimonial. Então a primeira etapa que a gente deve seguir, né, é o que eu chamo de gerenciamento de risco. O que é isso? Vai ser ali sua reserva de emergência, sua reserva de liquidez, em que a gente vai tratar ali pelo menos de 3 a 6 meses do seu gasto. 3 meses, o que é que a gente gosta ali para 3 meses? Uma pessoa CLT, uma pessoa de vínculo público, porque ela tem, querendo ou não, ela tem uma regularidade, né, muito maior de renda que entra mensalmente na carteira, que independente ali, por motivo de ser afastado, você consegue continuar recebendo o seu salário. Mas é sempre importante a gente ter pelo menos 3 meses. Já para 6 meses, a gente está falando de pessoas ali autônomas, empresários, elas precisam ter, né, pelo menos 6 meses, porque a gente não sabe, quando você é autônomo, você não sabe se amanhã vai ser igual a hoje, pode ser melhor, pode ser pior, então a gente precisa estar bem preparado para os piores cenários. Assim como, se for o caso, um seguro ali, doenças graves, invalidez, que faz sentido dentro do seu portfólio. Então, nessa primeira etapa, a gente tem que investir em algo, né, de renda fixa, com maior liquidez, né? Ali, pô, vou precisar de dinheiro no mesmo dia, no próximo dia útil. A gente tem que sempre ter uma rentabilidade mais segura, né? A gente vai estar atrás ali, pô, 100% do CDI, mais ou menos, um Tesouro Selic. É o que faz sentido quando a gente fala de ter uma reserva de emergência. A gente precisa ter uma liquidez maior e uma segurança, né, maior nos investimentos. Então tem que ser em renda fixa. Já a segunda etapa, né, é o que eu chamo de objetivo específico. O que é isso? Pô, a gente vai trocar um carro, trocar um apartamento, fazer uma viagem. Esses tipos de investimento, eles também têm que estar em renda fixa, de acordo com o prazo que você vai necessitar do recurso, tá? Então a gente precisa fazer investimentos em renda fixa. Pô, vou trocar de apartamento daqui a 2 anos, tá? Então a gente vai alocar, vamos supor, em CDB para 2 anos, ou um fundo de investimento que o resgate é de 30, de 60, mas que você consegue trazer isso, né, para valor quando você precisar com maior tranquilidade, que você está se planejando para isso. E já a terceira etapa é realmente investimentos para longo prazo, quando a gente está focando em apostadoria, que a gente não vai estar tanto em renda fixa, mas também a gente vai estar em coisas que lhe geram renda passiva. Ou seja, ações, fundos imobiliários, fundo de infraestrutura listado em bolsa, tudo isso são ativos que vão gerar mensalmente, semestralmente, anualmente, rendas passíveis só pelo você ter a cota desses investimentos. Então, nessa terceira etapa, é extremamente importante, né, quando a gente fala em apostadoria a longo prazo, a gente fazer aportes recorrentes, reinvestir o dividendo, pelo menos nos primeiros anos, para que a gente tenha a mágica dos juros compostos, né, ele ir crescendo junto com os juros, aquilo que você vai recebendo, fora a sua capacidade de aporte. Fora que, quando a gente vai fazendo aportes, né, recorrentes, a gente consegue alguns benefícios. Além da mágica de juros compostos, como eu já falei, simplesmente a gente vai estar entrando em brechas diferentes do mercado, fazendo com que a gente tenha um preço médio melhor e também entre sempre independente do melhor cenário possível. Existe já alguns estudos falando que se você consegue aportar mensalmente, você vai ter uma lucratividade de longo prazo muito maior do que no aporte único. Então, essa realmente é um fator primordial aí quando a gente fala em aposentadoria. Então, quando a gente fala aí do mercado de ações, né, para a aposentadoria, a gente quer sempre setores perenes, aqueles que nosso recurso vai estar com muito mais tranquilidade em investir em empresas muito boas. Então, a gente está falando aí dos setores de bancos, energia, saneamento, aqueles setores que eu já citei em outro vídeo. No mercado de ações, né, quando a gente fala de aposentadoria, é sempre importante a gente estar em setores perenes, aqueles que vão acompanhar com a gente durante toda a nossa jornada. Então, são aqueles setores que dão uma previsibilidade maior para a gente. Então, o setor de energia, de banco, de saneamento, são esses setores, né, que dão uma tranquilidade maior quando a gente fala em montagem de portfólio de longo prazo. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui falando dos 5 setores mais importantes para a gente investir para ter renda passiva no longo prazo. Já os fundos imobiliários também são uma ótima investimento para longo prazo. Por quê? Porque eles lhe pagam ali rendimentos mensais, né? Então, quando a gente faz uma boa seleção dos nossos fundos imobiliários, a gente vai ter rendimentos mensais. Fora isso, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros dele
para os seus cotistas. Então, querendo ou não, você pode receber durante o período um lucro menor, né, dos fundos imobiliários, mas depois ele vai fazer o ajuste para distribuir 95% dos seus lucros. E também, como eu já falei, os fundos de infraestrutura listados em bolsa, tá? O que são isso? São fundos que investem em debêntures incentivadas, e são debêntures incentivadas. São dívidas emitidas por empresas que estão fazendo algo incentivado pelo governo. Então, o que é isso? A própria parte de energia, a parte de rodovias, tudo que vai agregar valor para a sociedade. Isso tem como um setor que o governo bota como incentivado. Então, para isso, você não paga imposto, tá? Tanto na cota quanto nos rendimentos mensais. Então, são fundos muito bons. Hoje tem poucos ainda no mercado em relação a ações e fundos imobiliários, mas é um setor muito bom que tem que ficar de olho para quando der a oportunidade você entrar nesses setores, já que são isentos totalmente de imposto de renda. Então, quando a gente fala em construção de renda passiva para a aposentadoria, é extremamente importante a gente fazer uma boa análise das ações, dos fundos imobiliários, dos fundos de infraestrutura, o que é que eles têm, né, numa ação, como é que é essa ação, quanto ela está pagando dividendo, qual é o preço-lucro dessa ação, qual o valor patrimonial dessa ação, qual é o crescimento que essa empresa vem tendo, como é a governança dessa empresa, tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer boas escolhas na hora de comprar as empresas, tá? Assim como o fundo imobiliário. O que a gente vai levar em conta em um fundo imobiliário para comprar ele? Se for um fundo imobiliário de papel, né, de CRI, quais são os CRIs dentro desse fundo? São coisas boas, são coisas ruins, né? CRIs que tem um risco maior de uma empresa quebrar. Já os fundos de tijolo, vamos supor, de galpão. Onde são esses galpões? Né? São perto ali de um porto, por exemplo. É um fundo de shopping. São shoppings bem centralizados, são shoppings de alta renda. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração para ter o melhor portfólio possível e o menor risco possível. Então, agora eu vou falar um pouco de um método, né, de como a gente fazer ali o preço teto de uma ação focada em dividendo dentro desses setores ali que eu falei, que são os setores que a gente tem uma perenidade maior. O método Décio Bazin foi um grande investidor aí da Bolsa Brasileira, né, bem conhecido. Então, vou falar um pouco aqui e mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Primeiro, a gente vai entrar aqui no site aqui do Investidor 10, né? E a partir daí, vou abrir aqui a ação do Bradesco, por exemplo, para a gente fazer esse cálculo com maior tranquilidade. Então, a gente vai pegar aqui o dividendo que foi pago nos últimos 5 anos, né? Então, a gente tem aqui, vão estar dividendos pagos, né? O valor dos últimos 5 anos e fazer essa soma. Então, em 2020, né, a gente vai pegar 2020 para cá, que vão ser 5 anos até o momento. Em 2020, pagou 0,71 centavos, mais 2021, 1,03, mais 0,42, R$1,70 em 2023. Em 2024, até o momento, pagou 82 centavos. Isso aqui, se a gente divide por 5, né, dividido por 5 vai dar 93 centavos na média anual que foi pago nos últimos 5 anos. Né? E qual é o método de Décio? Ele soma, né, esses 5 anos ali de dividendos pagos e divide pelo percentual que você deseja receber, né, de dividend yield anualmente. Então, a gente, no método dele, ele bota 6%, então a gente vai seguir com os 6% dividido aqui, esse 0,93 a um ano, dividido por 0,06, que seria 6%, que daria o preço teto de R$ 15,60, tá? Então, hoje, a ação, ela tá ali R$ 14,94, a gente teria o preço teto R$ 15,60, então já tá quase batendo o preço limite da ação. Fora isso, né, Bazin, ele gosta bastante de saber o nível de endividamento da empresa, isso é um fator extremamente importante, e se
quais notícias podem sair no mercado a ponto de afetar bastante dessa empresa. Então, uma notícia saiu, a empresa pode cair bastante, né? O preço da ação pode cair bastante. Se for uma empresa que realmente possa ser bastante afetada por uma notícia, a gente fica um pouco de fora disso. Então, alguns erros comuns na hora de montar o portfólio é justamente esquecer ali os dois primeiros passos e ir direto para o mercado de renda variável. Sendo que a gente corre risco, querendo ou não, das empresas, né, caírem o valor e você terminar, se precisar do dinheiro, você vai sair com menos do que você entrou. Então, pô, é extremamente importante você montar essa reserva de emergência, você fazer ali a segunda etapa, que é coisas que você quer, objetivos ali de curto e médio prazo que você deseja, né? E depois a gente focar na aposentadoria. Primeiro a gente faz a reserva de emergência, nosso custo mensal, né? Pelo menos 3 a 6 meses. Depois a gente vai para objetivos específicos, para depois a gente fazer investimentos de longo prazo, que aí você pode ir para o mercado acionário, que independente da volatilidade, né, do preço que vai estar marcando em tela, você sabe que ali é para lhe gerar renda e não ali só apenas o valor que está em tela. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que possa ter agregado para a sua montagem de portfólio. E se você quer ficar por dentro de conteúdos como esse, é só entrar no meu grupo de WhatsApp, no primeiro comentário fixado.